Paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais uma escola bíblica dominical. Falo a verdade para vocês, essa semana foi tão corrida. Hoje é terça-feira à noite, ainda vai ser postado amanhã, esse vídeo à noite, provavelmente. Meu Deus, que luta. Mas, graças a Deus, estamos aí. Fiquei meio gripado, tive alguns problemas ainda, estou um pouco gripado. Mas o que importa é que nós estamos aqui com a lição de número 6, a ética cristã e o bullying. Estou, como eu falei, com o nariz um pouco trancado, com essa voz um pouco dessa forma. Por favor, não pratique bullying comigo, tá bom? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E estamos aí com essa lição que é uma importância tão grande. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Que Deus abençoe a tua vida. Quero mandar um abraço pro presbítero Márcio Mainardes, professor Márcio Mainardes, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele. Também a irmã Janice, que tem dado um apoio grande, com o pastor Caramuru, que Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. E obrigado a todos vocês que têm dado um like, vocês que têm participado, vocês que têm nos mandado mensaginha. E é claro, vou estar colocando o slide de novo. É claro que vou fazer esse slide ainda a partir de amanhã. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Obrigado. O slide passado que nós fizemos aí sobre aborto foi um slide com, na verdade foram 30 e poucos slides que eu fiz. Esse quem sabe não será tanto, mas nós vamos estar fazendo slide também para a honra e glória do Senhor. Vai estar na descrição ali o meu telefone, se quiser mandar mensaginha também, que aí a gente manda pelo celular também. Graças a Deus por isso. Até minha câmera que vocês estão assistindo deu pane no domingo à noite quando eu fui gravar. As coisas aconteceram. Eu tô falando isso porque é até legal você ouvir, porque todo mundo passa luta, todo mundo passa problemas, né? E às vezes a gente, não, vou desistir, vou parar. Não, acontece. Tragou a câmera, deu problema na internet, deu isso, deu aquilo. E vamos lá. O vídeo vai ser postado amanhã cedo, se Deus permitir. E o meu vídeo, infelizmente, ainda demoram 12 horas para postar. Então eu vou colocar de manhã para tirar de noitinha a postagem. Mas tudo é para honra e glória do Senhor. Por isso o atraso que vai desse vídeo dessa semana, desculpa. Mas aí a gente vai continuar. E eu ainda espero que você visualize, espero que você assista, espero que você nos ajude aí, curtindo, divulgando o canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Essa correria também, né? Quinta-feira, meu aniversário, dia 4 de agosto, meu, do Matheus Felipe, que hoje está me filmando. E daí é toda essa correria aí. A ética cristã e o bullying. Então, o versículo inicial, nós observamos aqui que tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse daqui é tremendo, esse ensino aqui. Então, tudo que você quer que faça para você, você vai fazer igual. Então, de repente, eu pergunto assim, então eu vou fazer mal para alguém, é o que eu quero que façam para mim? É uma regra de ouro, como diz aqui na lição, essa pergunta, porque eu quero que façam bem para mim, mas eu faço bem? Embora a Bíblia nos ensina sobre amar incondicionalmente, nós temos que fazer o bem para as pessoas, independente se elas vão fazer o bem para nós. Mas é claro que é bom sempre lembrar, será que você, quando você quer que faça o mal para você? Então, o texto inicial fala a respeito disso. O objetivo, o que é bullying, definir o que é bullying, ensinar que não há justificativa para o bullying e defender que felizes são os pacificadores. Lembrando que nessa lição aqui, fala muito de leis e tal. Nos slides eu vou colocar para vocês também observarem as leis a respeito de bullying, várias coisinhas que eu não vou citar aqui, mas vão estar no slide. Mas por favor, assista o vídeo aí, divulgue e dá um like, tá bom? Sintetizando, estamos chegando à metade do trimestre e nesta lição estudaremos cerca de um tema conhecido da juventude, o bullying. Veremos que essa prática danosa, que às vezes é tida como brincadeira, na verdade não é compatível com a ética cristã e ainda pode causar males imensos. Né? Brincadeirinha. Todo mundo fala isso, né? Brincadeirinha, mas às vezes não presta atenção o mal que está fazendo. Introdução. Todos nós vivemos em uma sociedade, especialmente no âmbito escolar, o jovem convive com pessoas da mesma faixa etária. Porém, muitas diferenças são notadas em cada um
altura, cor da pele, dimensões do corpo, etc. As diferenças entre os seres humanos não devem ser usadas para zombarmos uns dos outros. Não devem ser combustível para o bullying, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e não deve ser alvo de agressões. Tá bom? Então, olhando aqui o início da lição, Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao 12. E nós vemos que Tiago capítulo 3 fala da língua. Língua. Esse órgão tão pequenininho, que faz um estrago terrível. Até nós vemos aqui em um dos versículos, assim também a língua é um pequeno membro. Gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vejam, um órgãozinho tão pequenininho que destrói, faz cada coisa, fofoca, um monte de coisa. E esse órgão, enfim, é usado para zombar dos outros, usado também para praticar o bullying. Bullying esse, que a gente já vai falar o conceito de bullying, mas o bullying, ele já é antigo, na verdade. O tempo que eu estudava, Colégio Manuel Ribas, o tempo que eu estudava lá, e na verdade já existia o bullying. Já existia, o pessoal praticava bullying, só que ainda não era condenado pela lei. Ainda não era crime. Mas o bullying, ele estraga vidas. Até um dia eu me deparei com um rapaz da minha idade, então não sou tão novo. Um rapaz que na verdade ele apareceu na loja, onde eu trabalho, chegou pra mim e começou a conversar comigo. Você lembra de mim? Eu, Você não lembra de mim? E ele começou a falar, não, porque vocês batiam em mim. Eu falei, eu não. Porque eu nunca, graças a Deus, nunca fui no meu tempo aí que eu não estava na igreja, nunca fui bater em ninguém. Isso eu tinha certeza absoluta. Porque eu sempre fui pequenininho, por isso sou Juninho, né? Mas eu nunca bati em ninguém. E daí ele começou a contar a história. E eu me lembrei daquele menino. E ele falou assim, que judiavam dele, batiam dele, provocavam. Daí ele contou que entrou em depressão. Depois a vida dele se tornou um caos. Ele contando pra mim tudo isso, meus irmãos. Contando tudo isso, eu fiquei muito triste. Eu me senti muito mal, embora eu não praticava bullying contra ele. Não praticava. Mas eu me senti muito mal, porque eu conhecia até as pessoas que ele me falou que praticavam o bullying, que era a turma da minha classe. Pessoal, eu fiquei tão mal assim, que eu fiquei muito triste. Eu via que aquele homem carregava, ainda no semblante dele, as marcas daquele bullying. Tristeza ainda dentro da vida dele. Então, o bullying, ele é algo que traz um mal terrível para a vida da pessoa. É um mal terrível. A gente falou da língua aqui, que ela é terrível, ó, tanto que fala um outro versículo, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Imagine. Parece mais aquelas cobras lá da Ilha das Cobras, não sei se vocês já viram falar, de Itanhaém, em São Paulo, que existe a Ilha das Cobras, que tem a jararaca, se não me engano, a mais venenosa que existe naquela Ilha das Cobras, de Itanhaém, São Paulo. E tá parecendo isso. A língua, ela traz peçonha, um mal terrível. E nós vemos aqui que na nossa classe de Escola Bíblica Dominical, no domingo passado, antes da nossa aula sobre aborto, a gente discutiu um pouquinho, conversou com os alunos. E aí eu conversei com cada um deles. Quantos minutos foi aí, Matheus? Falta 20? Ótimo. Então, na verdade, quando conversei com eles, eu falei que até citava aqui, se eles quisessem, mas não falaria o nome deles, e de alguns outros adolescentes fora da classe também, que sofreram bullying, se eles queriam falar alguma coisa. E aí a gente escutou cada relato, escutou de adolescentes que sofriam até com um padrasto que queria bater e praticavam bullying também. Outros que foi para morar de 2 a 3 dias, o Conselho Tutelar levou ele num abrigo, era abrigo, outro nome que ele levou lá, tipo casalar, para ele ficar 2 ou 3 dias lá só, para resolver os problemas na casa dele. Ele ficou 2 anos lá, de vez em quando. Os meninos que provocavam ele, praticavam bullying, uma vez bateram nele em 3 meninos. Então ele começou a contar para nós esse relato e começou até quis começar a chorar ali
e ali ele falou que não preferia não falar a respeito. Então, meus irmãos, o bullying ele é um problema muito grave que afeta realmente a pessoa mentalmente, às vezes fisicamente também, e é terrível. E a lição, ela vai falar aqui que muitos jovens e adolescentes acabam apelidando de forma pejorativa as pessoas. Então, desde que você começa a ofender, alguns provocam por causa da idade da adolescência, orelhudo, narizudo, por quê? O adolescente, primeiro vai crescer a orelha dele, né? Nariz, boca, pé, aí se cresceu a primeira orelha mais que o resto do corpo, e aí vai crescendo o restante. E aí sofrem muito nessa idade da adolescência, o bullying. O que é bullying? Do inglês, bully significa valentão, e aqui o comentarista colocou também brigão. A palavra é usada para descrever atos violentos, intencionais ou repetitivos que englobam tanto o aspecto físico quanto psicológico do indivíduo, ou grupos em que o adolescente se torna vítima de dor e angústia dentro de uma relação desigual de poder. Então, existe a prática do bullying também. Alguns garotos que são mais abastados e provocam aqueles que não têm uma situação econômica, não são ricos, são pobres, e acabam sofrendo por bullying também nessa situação. Alguns do aspecto físico e psicológico também afeta mesmo o adolescente ou pré-adolescente de não querer mais ir para a escola, de ter vergonha, de não ter vontade de conversar, de ter vergonha de falar, porque a prática do bullying ela acaba sendo, como diz aqui, direto, repetitivos, como diz aqui o comentarista. As consequências são inúmeras. Para as vítimas, a tristeza, o choro constante, a exclusão, humilhação, isolamento e discriminação. Para o autor, a sensação de poder de realização. Então, há esse problema, há essa dificuldade, e alguns acabam, por causa do bullying, pelo menos antigamente acontecia isso, alguns acabavam entrando em alguma gangue, de alguma coisa assim, para poder ter uma defesa. Então ninguém provocava porque fazia parte do grupo A ou do grupo B. Então o bullying, ele existe. Conceituação do bullying. Diz aqui que é aquele que maltrata ou violenta de forma constante outras pessoas por motivos supérfluos. É esse ato de maltratar ou violentar o outro de forma sistemática e repetitiva. Então, os estudos de bullying aqui, que nós vemos, o bullying, os estudos tiveram início na década de 70, na Suécia e Dinamarca. Mas só Owens, em 96, na Universidade de Bergen, em Noruega, que começou a fazer as pesquisas específicas sobre o bullying e começou a mexer a respeito disso, a tratar esse assunto. No Brasil, o bullying, o tratamento disso, as pesquisas só foram acontecer no final da década de 90 e no início aí do ano 2000, que começaram a tratar a história de bullying nas escolas, começaram a observar e a pesquisar a respeito disso daí. Aí nós vemos que existem muitas pesquisas, tanto da Abrapia, Proteção à Infância e Adolescente, que vai estar constando tudo isso lá no slide para você que vai dar aula aí, que existem muitos números nessa aula. Tá. A lição ainda fala aqui, na prática do bullying pode ser exercido pessoalmente no contato direto entre agressor e vítima, ou ainda através das redes sociais ou meios de comunicação eletrônicos, nesse caso conhecido como cyberbullying. O cyberbullying seria essa comunicação virtual. E essa comunicação virtual é um grande problema, sabe por quê? Porque a pessoa ela está mais próxima. Como assim? Porque, muito embora cyberbullying não consista em agressões físicas, e por isso é comumente visto danos danosos quando a pessoa... O problema, sabe qual que é? Que o cyberbullying está na rede social. Então, direto criticando, direto atacando. Então, vai estar muito mais próximo do que
um bullying assim, por exemplo, se eu fosse praticar bullying pelo Matheus Felipe, meu filho, teria momentos que ele não iria estar perto de mim nessa prática do bullying. Eu praticaria o bullying, mas tem momentos que ele não iria estar perto. O problema é que o cyberbullying é na rede social, então a todo momento pode estar praticando, apelidando, provocando, colocando foto. Então há esse problema. Então, de cunho psicológico, ataques direcionados às características da pessoa. Então, esse ataque faz com que a pessoa ela acabe se sentindo a pior das pessoas. Acaba entrando numa depressão terrível. Então, esses ataques são pessoais à pessoa. Também nós vemos aqui que é uma intimidação sistemática na rede mundial de computadores. Então, é sistemático isso. É ataques sistemáticos na rede mundial de computadores. E aí nós vemos na Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, essa lei contra esse tipo de ataque também. Infelizmente, essa pessoa no cyberbullying sempre tem acesso com a vítima. Sempre está perto por causa que ela está na rede social. E existem aqui as consequências desse cyberbullying. O que acontece? Trauma psicológico, isolamento social, problemas relacionados à depressão e alguns chegam até o suicídio. É o que acontece muitas vezes, essa prática, ela acontece muitas vezes uma menina tirar alguma foto ou sensual ou como já a gente vê muito na televisão, comentar no jornal, alguma cena que a menina praticou, alguma coisa que ela fez e caiu na rede social. Até esses dias mesmo, é um assunto que foi muito falado, da menina que foi estuprada por vários homens lá e caiu nas redes sociais. Então, são coisas que caem na rede social e isso é um cyberbullying, porque afeta psicologicamente a pessoa, denegrir a imagem da pessoa. Esse é um mal terrível, que é o cyberbullying, faz parte do bullying. Tipos mais comuns. Na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2012, o IBGE constatou que 7,2% dos alunos do 9º ano de ensino fundamental, 13 a 15 anos, nos 30 dias que antecederam a pesquisa, quase sempre ou sempre se sentiram humilhados pelas novas provocações de colegas na escola. Então, eles sofreram muito. Os tipos mais comuns de bullying são atribuir apelidos pejorativos aos colegas, como zoação, esculachar, mangar, humilhar, intimidar. O outro em razão dos aspectos físicos, magreza, obesidade, tudo aquilo que eu te falei do corpo. Então, o bullying é terrível, mas o maior deles aqui, o peso corporal é o fator predominante para o bullying frequente. Então, sobrepeso é o que o pessoal mais ataca e mais pratica o bullying. Daí a pergunta que está aqui do comentarista, será que não contribuímos para esses números agredindo algum colega da escola? Essa é a pergunta do comentarista. Será que a gente também não contribui para isso? Então é um caso a pensar. Como eu falei, antigamente já existia essa prática há anos do bullying, mas ele ainda não tinha uma lei e não era qualificado como bullying, como é hoje, como a gente conhece. Então já existia isso, já existia a prática do bullying. Tópico 2. Não há justificativa para usar o expediente do bullying. Tendo o próprio Jesus dado exemplo de inigualável humildade, Filipenses 2, capítulo 7, e versículo 8 a 9, você pode observar aí nas cartas aos Filipenses, que nós vemos Jesus dando o maior exemplo aí de submissão, dando o maior exemplo de humildade.
E também fala no Evangelho de João aqui, 3,16 e Romanos 5,6, Jesus Cristo morrendo por todos. Em Filipenses, o versículo 7 e 8 do capítulo 2, ele vai falar o seguinte, só para você ver Jesus aqui, o mestre, falando isso. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. O maior exemplo, Jesus Cristo aí. Pois, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 5,6 também. E não por amigos, mas por pecadores. Então Jesus morreu pela humanidade. Romanos 5, 7 e 8. Os cristãos devem considerar os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2 e 3. Sempre a gente considerar alguém superior a nós. Se nós consideramos nós top, os melhores, então a gente está totalmente errado. Porque sempre a gente tem que considerar os outros superiores a nós. O ensinamento de Jesus ficou conhecido como a regra de ouro, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Então essa é a regra de ouro que eu falei no início da lição, que nós temos que fazer isso. O que eu quero que façam para mim? Então faça você o bem primeiro. Faça o bem primeiro para daí você esperar, embora sem esperar nada em troca, mas faça o bem primeiro. Tem gente que só quer o bem, mas não faz bem nenhum. Com base na vida e obra de Jesus, não há como alegar qualquer justificativa para o bullying. No caso do cristão, como poderia sua boca bendizer a Deus e ao mesmo tempo praticar bullying? Há uma pergunta do comentarista aqui. Eu e você falamos o bem. E agora, dessa boca santa que nós falamos o bem, vai sair coisas ruins também, coisas más? É um caso a nós pensarmos sobre isso. É um caso a nós pensarmos. É muito sério isso. A nossa boca tem que sair bênção. E daí fala de Tiago capítulo 3, versículo 10. Tiago que fala a respeito da língua, desse órgão também, que eu já citei no início da lição. Para a gente prestar muita atenção, irmãos, como que nós estamos fazendo dentro da igreja também. Não estamos praticando o bullying? É bom pensar. Caracterização do bullying. Ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias. E os tipos de bullying também. Direto físico, consiste em bater, tomar ou estragar pertences. Tem gente que estraga pertences do outro, está praticando bullying. Direto verbal, consiste em insultos, apelidos pejorativos que ressaltam defeitos, deficiências da pessoa, atitudes de discriminação. E indireto, que se refere à conduta de excluir alguém da turma por motivo de discriminação. Aquelas panelinhas famosas que tem na igreja, que vamos só nós aqui, discriminação é espalhar boatos como forma de destruir a reputação de alguém. Aquelas panelinhas é indireto, um bullying indireto. Aquela falatório da irmãzinha, do irmãozinho, é também prática de bullying indireto. Então, caso bem a pensar, vai estar tudo isso no slide também. No tópico 2 ainda, continua aqui, vamos ler mais um pouco aqui, ó. Bullying, tipos de bullying. Sexual, abusar, assediar, insinuar. Verbal, apelidar, xingar, zoar. Físico, bater, chutar, beliscar, dar tapas na nuca. Moral, caluniar, difamar, discriminar. Psicológico, intimidar, ameaçar e perseguir. E material, furtar, roubar, estragar pertences. Tudo isso é bullying. Imagina, tudo isso é bullying. É por lei isso. Tópico 3. Bem-aventurados os pacificadores. Há 3 personagens envolvidos no bullying. O agressor, que é a vítima e a testemunha. O agressor deve ser conscientizado de seus atos e convocado a mudar o comportamento. Pegar e aconselhar o agressor, olha, para com isso, não faça isso. E daí tem a vítima. Tem de saber se comportar diante das agressões e dizer firmemente que não aceita ser vítima de bullying. Já a testemunha
não pode apenas contemplar o mal, mas opor-se. Então a testemunha, ela precisa também chegar e falar, olha, vamos parar com isso, tá bom? Precisa falar isso daí. Às vezes tem algumas testemunhas que também têm medo depois de ser perseguida pelo agressor. Há esse perigo também, há esse medo das pessoas. Pois fomos chamados para sermos pacificadores. Qual que é a nossa função, então? Se nós somos agredidos, por favor, para, não estou gostando, isso é bullying. Se nós estamos agredindo, por favor, somos crentes, vamos parar com isso. Agora, se nós somos testemunhas, que a gente venha ser pacificador, tentar consertar isso, falar com o agressor, conversar com aquele que está sendo agredido e pacificar isso, tratar do jeito correto isso daí, porque nós precisamos ajudar a pessoa que está sofrendo. Se você for agressor, pare, mude e peça perdão. Se testemunha, não concorde, calado, tente ajudar. Se for vítima, quanto aos pais, peça ajuda. Então, isso daqui que nós precisamos ver e ensinar os nossos alunos nesse domingo a perceber se eles não estão fazendo uma panelinha, se eles não andam provocando, se não andam rindo da roupa do colega, se não andam rindo do rosto do colega, da vida do colega. Nós temos que ser realmente pessoas que sejam diferentes. Então, eu peço que você que assistiu esse vídeo, dá um like lá e comente alguma coisa da aula. Comente realmente aí e peça o teu slide também lá. Assista as aulas do professor Márcio Mainardes, que vai estar na descrição lá. E é isso, pessoal. Assista as aulas e se você assistiu essa aula mesmo, comenta no vídeo assim, lá embaixo, lá, além do like, fale, eu assisti e quero o slide mesmo. Que eu gostaria que você assistisse, na verdade. Para mim, seria interessante você assistir, você dar o like, você assistir, mas você também dar a sua opinião. Nós precisamos aí para melhorar cada dia mais. Então, o bullying, além de um problema social e grave, ele é pecado. Conscientize os seus alunos aí, é pecado. E vamos ver se nós realmente amamos uns aos outros, se nós não estamos praticando bullying, porque é triste. É triste praticar, é triste para quem está sofrendo, e nós sabemos que só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu queria também citar o nome aqui de um professor, Dr. José Francisco de Assis Dias. Por quê? Porque algumas coisas que eu vou mandar no slide são das aulas dele, que eu tive um seminário, na verdade, lá na faculdade que eu faço uma pós-graduação em História e Geografia. Eu tive um seminário onde falava sobre bullying e cyberbullying. De repente, se você procurar o nome dele também, Dr. José Francisco de Assis Dias, você pode assistir, pedir para ele, mandar e-mail, alguma coisa assim. Eu não tenho e-mail dele, mas pesquisar, né? E ele pode, de repente, mandar para você a palestra muito tremenda sobre isso daí. E é isso. Que eu puder ajudar vocês também, vou mandar lá no slide. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E dá um like, divulga o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. E é isso, pessoal. Deus abençoe a tua vida e manda um abraço para todos os adolescentes aí. A paz do Senhor.